Voltando aqui com ele, Afanásio Jazari. Vamos lá, Afanásio. Mas então, retomando, Espina, isso ainda não tinha 17 anos, hein? Eu montei um jornal chamado São Paulo News. A sede era na Avenida Lins de Vasconcelos, no Cambuci. Daí eu enveredei então para a grande imprensa. Eu fui procurar emprego na então Revista Cruzeiro, famosa na ocasião, né? Jornal da Tarde, fui depois para a Última Hora e acabei então conseguindo na grande imprensa um emprego para fazer a edição de aniversário da Folha da Tarde. Então fui admitido, né? Depois que a edição circulou, alguns profissionais foram contratados, entre eles eu. Em 8 nós entramos na Folha da Tarde, não é? E daí então para a grande imprensa da Folha da Tarde passei para o DICS, que era o Departamento de Informações Correspondentes e Sucursais do Grupo Folhas, que hoje é a Agência Folhas, né? E acabei indo então parar no setor de polícia. Até então fazia geral, né? Setor de polícia, fui encaminhado à central de polícia no pátio do colégio e lá então eu consegui outros empregos naquele horário de trabalho, que era inicialmente de madrugada. Então eu fui contratado pela TV Paulista, hoje TV Globo, pela Rádio Nacional, atual ou tristemente, né, famosa Rádio Globo, que já foi embora, né, foi inclusive, hoje eles não falam que acabou, né? Eles falam foi descompensada, né? Foi uma coisa assim, enfim. Aí consegui também empregos ali como correspondente, né? Aliás, correspondente não, trabalhando nas sucursais paulistas, o Correio da Manhã, Diário de Notícias, lá do Rio de Janeiro, e depois Jornal do Brasil, onde fiquei por 12 anos, né? Então, essa é a minha rápida, né, atuação na área de mídia, na mídia impressa. E nesse meio tempo, então, fui contratado exatamente no dia 16 de fevereiro de 72 pela Rádio Jovem Pan, onde já havia atuado em 1970. Só que eu fazendo cobertura policial num carnaval, atuei usando o nome do informante da Jovem Pan, que era o Mágino Roberto de Oliveira. Ele não pôde fazer a cobertura de carnaval e pediu então que eu o substituísse. Então, quando na chamada geral era anunciado o nome de Mágino Roberto, entrava eu lá dando notícia, né? Depois então quiseram saber quem era aquele que substituiu o Mágino. Aí então o Fernando Vieira de Mello acabou sabendo que era eu e só depois de 2 anos é que acabei sendo contratado oficialmente pela Jovem Pan. Antes disso tinha sido tinha sido assuntado, não é, para voltar, né, para começar na Jovem Pan, não podia, porque eu tinha um outro compromisso, e indiquei então Zaqueu Sofia para fazer o horário da madrugada. E ele ficou lá na Jovem Pan, parece-me que por 42, 43 anos fazendo a área policial. E vocês foram premiados, né, Afanásio? E essa aptidão pelo rádio ali, você já tinha desde o começo também, ou... Olha, na verdade, veja só, naquela fase em que eu saí do jornal de bairro, eu fui procurar emprego com o meu amigo de infância, mais os meus irmãos, o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro apresentava o Poder da Mensagem na época pela Rádio Tupi. Ele era diretor artístico e também comunicador da Rádio Tupi de São Paulo, né? E ele então entregou um gravador, olha, então vai fazer uma matéria aí e tal, vamos ver o que acontece. Mas tem uma coisa, Hélio Ribeiro me dizendo, o seu nome não é radiofônico. Eu quero que você utilize o nome que eu escolhi para mim, mas que a Sônia Ribeiro se antecipou e me batizou de Hélio Ribeiro artisticamente. Mas o nome que eu queria usar mesmo era Ricardo Renner. Olha, um nome forte. Você vai ser o Ricardo Renner. Falei, negativo, Hélio. Negativo. Eu sou lá da Moca, somos lá da Moca, né? A única coisa que meu pai vai deixar para mim, minha mãe, é meu nome. Como é que eu vou usar um pseudônimo e tal? Meu nome é Afanásio Jazari. Não, esse nome não é palatável, não é
é audível, não é... Enfim, bom, isso foi lá pelos idos de 66, 67. Em 86, eu já com a carreira já de rádio, televisão, à parte, fui reencontrar o Hélio Ribeiro em 86, ele fazendo a área de rádio para a campanha de Paulo Maluf ao governo de São Paulo, né? E ele falou, poxa, eu quero me penitenciar com você. Nunca imaginei que você fosse conseguir tanto. Enfim. Hélio Ribeiro, José Magnoli, querido, que lamentavelmente faleceu também lá no bairro da Moca. E, Afanásio, nesse tempo todo, né, você foi pro jornalismo policial e tal. Futebol nunca te chamou, nunca encantou, ou você... Não, eu apenas no futebol, quando estava na Globo, na Rádio Globo, mas ainda não tinha o meu programa solo, né? Era repórter especial da Rádio Globo, eu era convocado, principalmente nos finais de campeonato, para fazer aquela área policial. Na Jovem Pan eu cheguei a fazer isso também, não é? Mas na área esportiva, sinceramente, nunca me pescou, sabe? Não, nunca. Eu me especializei em polícia, a partir do momento em que fui designado lá para a Central de Polícia, com vários empregos, então eu falei, bom, eu tenho que me especializar. Essa é a minha área, não é? Tanto que porque eu acho o seguinte, Espina, se você é um comentarista de esporte, você tem que saber a regra do jogo. Se você vai fazer uma transmissão, uma narração, um comentário de ping-pong, você tem que saber a regra. Se você vai fazer do tênis, tem que saber a regra. Então, eu até fiz concurso, ingressei na Academia de Polícia de São Paulo, no curso de investigador de polícia, fiz o curso de 1 ano, não é? Para saber o que o policial aprendia, o que ele deveria fazer e o que não poderia fazer. Para quê? Para que ao escrever uma notícia, ao comentar um fato, para ter conhecimento de causa plena. Então foi o que eu fiz. E veja, eu fiz 6 meses na antiga Escola de Polícia, na Rua São Joaquim, e concluí o meu curso na Academia de Polícia da Cidade Universitária. Depois de muitos anos, como deputado estadual, eu dei o nome à Academia de Polícia de São Paulo de Coriolano Nogueira Cobra, que era um delegado de polícia famoso e que foi meu professor de investigação policial. Então, o nome de batismo da Academia de Polícia de São Paulo foi um projeto de minha autoria como deputado estadual. E aquele apelido famoso aí que o Marginal recebeu, autoria sua também, né, Afanásio? No caso do Trombadinha, sim. Por quê? Porque, veja só, lá na Central de Polícia, no 1º distrito, no pátio do colégio, todos os casos que aconteciam lá no centro, é óbvio, eram levados para a Central de Polícia. E havia muito o quê? Batedor de carteira. E, na ocasião, era chamado de golpe do cavalo doido, não é? Aquela trombada que eles davam nas pessoas, geralmente pessoas idosas, vinham alguns pela frente, outros por trás, derrubavam a pessoa, arrancavam o boi, enfim. E certo dia, chegando para o meu plantão, o plantão policial era a primeira sala e a sala de imprensa era no fundo do corredor. E sempre que eu chegava para o meu plantão, eu entrava lá na sala, ia até o cartório para ver as ocorrências, tal, e depois ia lá para o fundo, para a sala de imprensa, para fazer o trabalho do dia. Nesse dia eu chego e havia lá um cidadão, um italianinho baixo, pequeno, tal, um senhor, né, com o bolso rasgado, e havia lá alguns policiais da guarda civil antiga, da força pública, e ele falava lá com o delegado, explicando o que tinha acontecido, e eles davam risada do jeito dele falar, não é? Então o delegado queria saber, mas como é que foi? Como é que te atacaram? E ele, não, meu doutor, ele veio para cá, para lá, mas era um trombada. Mas trombada que era um pequenininho, trombada. Quando falou trombadinha, eu botei aquilo na cabeça. E ao escrever a notícia, é óbvio, é o máximo de informação no mínimo de espaço. Ao invés de golpe do cavalo doido, trombadinha. Então eu escrevi golpe do cavalo doido, entre parênteses, trombadinha. E aí ficou.
Ficou. Acabou pegando. Então, acabou pegando, né? Então, essa expressão trombadinha acabou sendo lapidada, inventada, né? Cunhada por mim, por conta dessa ocorrência policial lá no 1º Distrito. E você também faz parte da Associação Paulista de Jornalismo, né? Também Sim, da Academia Paulista de Jornalismo, né? Então, nós temos lá grandes companheiros que marcaram época na imprensa, né? No rádio, na televisão, na mídia, jornais, revistas, e foi inclusive um grande prazer recebê-lo também para um dos nossos almoços mensais, né? Todo mês nós temos uma reunião mensal, né? Uma reunião onde há uma confraternização entre esse pessoal que tem muito a ensinar por ter feito bastante, muito pela imprensa paulista. E você no jornalismo, então, Afanásio, quanto tempo? Bom, é tal coisa. Eu comecei praticamente com 14 anos. Com 14 anos escrevendo aquela resenha para o jornal Mirim, para o jornal, a resenha do Mirim Santos Futebol Clube, escrevendo lá para o jornal O Amigo, né? Então, se você contar de lá para cá, já são mais de 60 anos, né? Isso me orgulha bastante. Só no rádio, você tem a ideia de quanto tempo? Bom, no rádio oficialmente, é como eu lhe disse, eu entrei oficialmente em 16 de fevereiro de 72. Não obstante, já em 1970 tenha iniciado, né, fazendo aquela cobertura de carnaval usando outro nome. E outra coisa, como funcionário também da Rádio Nacional, eu cheguei a acumular emprego, né? Eu trabalhava para a Jovem Pan e também trabalhava para a Rádio Nacional. E para a Rádio Nacional eu era apenas informante, só passava a notícia para o pessoal da redação. Mas certa feita, o nosso chefe, James Rubio, grande James Rubio, ele disse que todos os setoristas teriam que também entrar no ar, né, para dar a sua notícia. E eu então tinha que colocar a minha voz, né, no programa Redator-Chefe, que ia à meia-noite pela Rádio Nacional de São Paulo. E então um operador de som me batizou, porque eu já aparecia na Jovem Pan com os meus boletins policiais, né, como Jorge Ribeiro. Mas, quer dizer, por mais que eu tentasse modificar a voz, essa coisa toda, né, não foi possível. Aí alguém dedurou, olha, o Afanásio está aparecendo lá na Rádio Nacional, mas dando outro nome. Eita. E aí então o Fernando Vieira de Mello me chamou e eu soube depois, né, que ele já tinha aquela gravação na gaveta. Se eu desmentisse qualquer coisa, ele ia aprender, aí, quem é esse aqui? Eita. Aí quando eu fui lá, ele, bonitão, que negócio é esse, se atraindo a gente? Eu falei, por que traindo? Você está aparecendo em outra rádio? Não, aparecendo não, eu estou fazendo também para a Rádio Nacional, só que com outro nome. Mas não pode. Eu falei, pera lá, eu estou aqui na Jovem Pan, mas não sou exclusivo. Eu também trabalho para jornais e tal. Bom, para encurtar a história, Espina, eu tive um aumento de salário desde que ficasse exclusivo da Jovem Pan. E aumentou meu salário. No dia seguinte eu fui falar com o James, falei, James, eu tenho que pedir demissão da Rádio Nacional, porque a Jovem Pan quer exclusividade. Ele falou, não esquece, tinha que aparecer, agora tudo bem, pode continuar apenas como informante. Então eu continuei lá como informante. Então o companheiro que gravou a minha voz na Rádio Nacional e que se foi fazer fofoca, se foi com... Se ajudou. Me ajudou, barbaridades. Então eu tenho que agradecer muito a ele também. Né? E quase o nome do Hélio Ribeiro, né? Jorge Ribeiro, já pensou? Você imaginou que coisa? Mas são histórias que... Nossa. E hoje o Afanásio está fazendo o quê? Se pretende voltar para o rádio, TV? Veja, o rádio é tal coisa, né? A gente nunca pode perder aquela embocadura, né? Então eu participo de alguns programas no interior, como participação, apenas alguns comentários, nada fixo. Tenho minha empresa de comunicação, nessa época de campanha eleitoral estamos fazendo várias campanhas para alguns prefeitos, vereadores, né?
e vamos levando a vida, quer dizer, não há como fugir da comunicação, né? Tá certo. Manda um abraço aí pro craques do microfone, e pra gente foi um prazer tê-lo, né, no programa. Grande abraço e muito obrigado, Afanásio, foi um prazer estar com você aqui. Bom, a honra foi toda minha e aos companheiros, né, craques do microfone, eu me sinto bastante envaidecido, né, de participar dessa pleiade, né, desse grupo Solerte, né, companheiros que fazem o rádio, fazem a mídia de todo o país, né. Eu estou muito honrado de estar com vocês aqui. Um forte abraço apertadíssimo a vocês, muita felicidade, e não podemos deixar não o rádio morrer. Dizem que não, o rádio não morre, a televisão vem, não morre, mas veja, está acontecendo. Rádios AMs aí, poxa, nós falávamos para longe, né? Aproximávamos pessoas, e agora, com esse negócio de FM estendida e tal, parece que não vai pegar, hein? Porque onde você compra um rádio, mas não tem aquela FM estendida nos rádios de rádio, dos carros, e muita gente tem o seu radinho de pilha em casa, mas não, espera um pouco, não vai mais, eu tinha só AM, FM e tal, então é uma situação meio esquisita. Então foi um golpe covarde no rádio AM, que tanto fez pelo país. Repito, insisto, falando mais alto, longe, aproximando pessoas e prestando muito serviço à coletividade. Valeu, obrigado.